Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Bom dia, bom dia. É uma honra poder estar aqui nessa manhã, né, contribuindo de alguma forma para o crescimento dessa obra, né, para o fortalecimento desses líderes. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer aos nossos corações dessa manhã instruções poderosas, amém? Como é a proposta, eu não vou tentar não pregar, vou tentar ensinar. Então eu vou ser um pouco mais enfático nas coisas, eu vou ser um pouco mais detalhista nas coisas. Mas você sabia que Jesus, ele pregava, curava, libertava, mas teve uma coisa que ele fez mais do que qualquer outra, ele ensinava. Por isso ele era conhecido como mestre, rabi, rabone, porque ele se dedicou ao ensino. Eu costumo dizer que se Jesus fosse pregador nos dias de hoje, tem igreja que não convidava ele para pregar. Esse pregador aí não é do fogo, não. Ele se senta no monte e fica dizendo: bem-aventurados humildes de coração, bem-aventurados mansos. Oxe, esse pregador não é do fogo, não. E o pregador é Jesus, né? Porque as pessoas se enganam. O poder está na palavra. Jesus, de forma simples, comunicava verdades poderosas. E o que nós vamos comunicar hoje é a palavra dele. E se você receber com honra, receber no seu espírito, no seu coração, ela produzirá fruto na sua vida. Amém? Aleluia. Então, como é a proposta desse treinamento? Nós vamos falar um pouco hoje sobre crescimento, né? A aula de hoje, ela teria por título: se preparando para coisas maiores e melhores. Quantos aqui estão prontos? Amém. Para coisas maiores e melhores. Amém? E nós vamos começar em 2 Reis, o livro de 2 Reis, no capítulo 4. É um texto bem conhecido. 2 Reis, capítulo 4, no verso 1. 2 Reis 4, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheio. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amém? Amém. Até aí. Nesse texto nós encontramos uma figura, um ensinamento. A Bíblia diz que tudo que foi escrito na Velha Aliança, no Antigo Testamento, foi escrito com um propósito de nos ensinar algo, nós, cujos tempos, né, que fazemos parte dessa geração que eu creio que veremos o Senhor Jesus voltando nos ares, amém? E o que é que nós podemos aprender com essa história? A Bíblia diz que uma viúva estava debaixo de uma necessidade extrema. Isso não funciona nos nossos dias, né? Você, quando tem uma dívida,
você vai lá para o SPC e para o Serasa. Naquela época não, eles levavam sua família. Você se tornava escravo para pagar a dívida. Então imagine o desespero de uma mãe, né? Saber que seus filhos serão levados escravos para sempre por causa de uma dívida. Um dos discípulos de Eliseu havia morrido e, infelizmente, por falta de sabedoria, ele deixou uma dívida para sua família. Mas um milagre aconteceu. Houve uma provisão sobrenatural. A Bíblia diz que houve uma multiplicação de azeite. O azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. A unção. Houve uma provisão sobrenatural, irmão. Uma provisão sobrenatural. Quantos aqui estão prontos para uma provisão sobrenatural? Você sabia que ainda hoje Deus multiplica? Amém. Aleluia. Mas o que é que me chama mais atenção aqui? É que o tamanho do milagre, preste atenção, nós estamos falando de crescimento. Estamos falando de se preparar para coisas maiores. O tamanho do milagre, a quantidade de azeite multiplicado, não foi Deus quem determinou. Não foi Deus que disse, você vai crescer, isso vai multiplicar até aqui. Não. A Bíblia diz que quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Enquanto havia espaço, diga espaço. Espaço. Enquanto havia espaço para Deus encher, enquanto havia espaço para crescer, para multiplicar, Deus ficou dando, produzindo, multiplicando. No momento que não havia mais espaço, o azeite parou. Aleluia. O que nós vamos falar hoje, irmãos, é algo que nem todo mundo tem compreensão. Que Deus está disposto e disponível para nos aumentar. E quando eu falo sobre crescimento, sobre aumento, tem a ver com o crescimento do seu ministério, tem a ver com o crescimento da sua célula, mas também tem a ver com o crescimento dos seus negócios, da sua vida financeira, de todas as áreas da sua vida. Deus está disposto e disponível a fazer você crescer. Agora, quanto espaço disponível você tem para que ele encha? Aí é que nós precisamos entender que a responsabilidade para o crescimento não é de Deus, mas é nossa. O crescimento que Deus dá tem a ver com a capacidade que nós temos de receber. Amém? Amém? Aleluia. Eu creio que nessa manhã o Senhor ele vai nos ajudar a aumentar as nossas vasilhas. Os nossos depósitos serão aumentados e Deus vai encontrar mais lugar para te fazer crescer e avançar. Amém? Amém. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, Mateus 25, a partir do 14. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade.
capacidade. E então partiu. Veja que coisa interessante, a parábola dos talentos, né? Eu creio que todo mundo aqui conhece. A Bíblia diz que o Senhor deu uma medida para um, uma medida maior para outro e uma medida maior para outro. Por quê? Porque Deus tinha negócio com aquele que recebeu 5. Não foi isso. A Bíblia diz que Deus deu segundo a capacidade. A palavra capacidade, irmãos, eu sei que para alguns vai soar assim. Ah, o pastor está falando do currículo de cada um. O pastor está falando de habilidades naturais de cada um. Como eu trabalho com engenharia, né, capacidade para mim é vasilha. Você diz assim, essa caixa d'água tem a capacidade de quanto? 1.000 litros. Essa outra caixa d'água tem capacidade de quanto? De 5.000 litros. É espaço mesmo, medida de capacidade, de espaço, de volume. Um só tinha como administrar um, Deus deu um. O outro só tinha como administrar 2, Deus deu 2. O outro que tinha capacidade de administrar 5, Deus deu 5. O interessante é que aquele que recebeu 1 tinha capacidade de fazer aquele 1 multiplicar. E ainda assim decidiu enterrar. Mas Deus nunca vai te dar algo que você não seja capaz de administrar. Aleluia. E veja, a capacidade que nós estamos falando aqui vai muito além, de novo, de capacidades humanas, de currículo. O que nós estamos falando aqui é que você precisa aumentar a sua estrutura espiritual e emocional para poder estar pronto para receber mais de Deus. Para que Deus possa confiar à sua mão aquilo que Ele tem prometido, aquilo que faz propósito, que está escrito no livro dele, a teu respeito, antes de você nascer. Para Deus confiar na sua mão, você precisa aumentar a sua capacidade espiritual e emocional. Porque senão você morre. Porque se você não estiver preparado, você vai entrar numa depressão, numa crise de ansiedade, vai doidar o cabeção. Tem promessas que eu recebi do Senhor 20 anos atrás. Se 20 anos atrás Deus tivesse me dado e eu tivesse à frente de uma igreja com quase 1.000 pessoas, 20 anos atrás eu tinha, pirado. É verdade. Irmãos, você sabia que Deus tem planos grandiosos para a tua vida? Deixa eu começar por aqui. Talvez eu esteja aqui diante de pessoas que ainda não compreenderam o tamanho do propósito, o tamanho daquilo que Deus quer fazer através de você. Já percebeu que Deus diz assim? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não tem noção, irmão, do que Deus quer fazer através da tua vida. Você não tem noção do que Deus, de quantas vidas Deus quer tocar através de você. E muitas vezes, por não enxergar com os olhos de Deus, você se vê incapaz, impotente, você se vê indigno, e isso está freando o mais e o melhor de Deus na sua vida. Se nessa manhã você conseguir sair daqui crendo que Deus tem coisas maiores para você, que Deus quer te usar poderosamente nessa última hora para essa geração, eu já vou estar satisfeito, porque Deus quer fazer. Eu fico imaginando quando Deus, o anjo do Senhor, né,
para mim, foi uma revelação de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Aparece lá para Gideão. Gideão está escondido, com medo, malhando trigo no lagar, ou seja, o lugar que era para pisar uvas, ele estava dando um jeito ali com o trigo, porque trigo se faz na eira, né? No lugar aberto. Você joga o trigo para cima, o vento bate, leva a palha e cai só o trigo. Ele estava escondido lá por causa dos midianitas. E chega o anjo do Senhor e diz: homem valente, Deus é contigo. Eu acho que na hora ele fez: homem valente. Cadê esse homem valente? Interessante que Deus diz para ele: você vai vencer os midianitas. Você vai libertar Israel. Ele diz: Senhor, esse negócio aí, tem certeza? Eu sou da menor tribo. A casa do meu pai é a menor da tribo menor. E eu sou o menor dos menor dos menor. Eu sou o menor da menor casa, da menor tribo. Ele diz: mas porque eu sou contigo, você vai vencer aquele exército como se fosse um homem só. E aquele homem ainda reluta: Senhor, você é o Senhor mesmo. Molha a lã. Aí no outro dia: deixa a lã sem molhar. Ele disse: rapaz. Aí Deus diz: não vai lá escutar o que é que estão falando a teu respeito? Aí ele vai lá, consegue escutar os inimigos falando: rapaz, tu ouviu falar, tem um tal de Gideão aí, que ele vai acabar com a gente. Os inimigos dizendo: o povo está aterrorizado. Ele disse: o diabo tem um medo que se pela de você. E você com medo de passar na encruzilhada porque tem um cuscuz no chão. Meu Deus do céu. Jesus, nossa. Crê em Deus Pai. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Fala mais, Jeová. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz: ora, aquele que é poderoso para fazer, diga, infinitamente mais. Aleluia. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quantos creem aqui? Amém. Aleluia. Infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Mas o versículo não termina aí. Conforme o seu poder que opera em nós. Na antiga aliança, Daniel orou e veio um anjo. E o anjo teve que brigar 21 dias com o demônio, até que veio um arcanjo, deu uma mãozada no demônio, aí o anjo veio e conseguiu passar, e chegou até Daniel, e aquela história toda. Na antiga aliança, você orava, e o milagre vinha do céu. Na nova aliança, você ora, e o milagre, sabe de onde vem? Você sabia que aquele que produz o milagre, aquele que tem todo o poder, sabe onde é que ele habita? Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder, conforme o seu poder, na medida do seu poder. Pega o dedão assim de profeta. Que opera em mim. Quando você ora, o seu milagre não vem de lá. O seu milagre vem daquele que já habita dentro de você.
Agora, presta bem atenção. Essa palavra conforme ou segundo o seu poder, no original, no grego, é kata. K-A-T-A. Quer dizer, de acordo com ou na medida que. E a palavra opera em nós é energel, que quer dizer poder em movimento, trabalhando, operando. Deus fará infinitamente mais, conforme, segundo, do tamanho, na medida do poder que opera em você. O Espírito Santo, ele é ilimitado, mas o quanto dele, o quanto do poder dele está operando em movimento, trabalhando dentro de você. É essa medida que vai operar do lado de fora, que vai operar o infinitamente mais. Quanto maior o espaço que o Espírito Santo tem para trabalhar em você, essa medida, esse poder que está em movimento é que vai produzir o aumento, o crescimento, o avanço do lado de fora. Quanto mais espaço para o Espírito de Deus você der na sua vida, ele vai tocar a tua família, vai tocar os teus negócios, vai tocar o teu ministério, vai tocar a tua célula, os teus discípulos, infinitamente mais, na medida do poder dele que está operando em você. Você sabia que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito? É possível eu frear o agir do Espírito na minha vida. E se eu freio o agir de Deus em mim, o crescimento do lado de fora, todas as áreas da minha vida serão freados também. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o Espírito de Deus está falando comigo, está movendo dentro de mim, eu estou tendo comunhão com Ele, eu estou deixando Ele agir, operar, crescer, manifestar a sua glória dentro de mim, meu irmão, aonde eu chegar, vai haver crescimento, vai haver avanço, vai haver transformação. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Aleluia. Aleluia. Lucas 14, 28. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Eu vou citar o que diz o texto. Jesus, ele fala que um homem construiu uma torre e não teve a capacidade de levá-la até o fim. E que por isso as pessoas vão zombar dele, dizer assim, começou, mas não teve capacidade de concluir. Ele até faz uma outra comparação com um rei que tem 1000 e agora vem um exército com o dobro. E aí ele tem que pensar, rapaz, é melhor levantar a bandeira branca aqui e fazer um acordo de paz, ou se eu vou para a guerra, eu tenho que saber se eu vou ter capacidade de vencer, para depois não ter derrota. Entenda bem, construir algo sem estar pronto, sem ter estrutura para levar até o fim. Veja o que é a história do homem da torre. Senta, planeja, analisa, vê se tem condições para que, não tendo conseguido concluir, não tendo estrutura suficiente para levar até o fim, os outros não chegam e dizem assim, ó, começou, mas não conseguiu. Começou, mas não concluiu. Irmãos, tem coisas grandes que Deus quer construir na tua vida. E tem coisas grandes que Deus quer construir através da tua vida. Mas, se você não tiver estrutura para levar aquilo até o fim,
é melhor não começar? Ou é melhor, primeiro, ter a estrutura? É melhor primeiro. Sabia que nessa manhã, esse treinamento que o pastor, o Will, Deus inspirou ele a fazer, isso aqui pela manhã, é exatamente para aumentar a tua capacidade. Sabe a história da árvore? Uma árvore enorme. Meu irmão, ela precisa primeiro crescer para baixo. Dizem, que o eucalipto e o bambu, eles têm raízes pequenas, mas crescem muito rápido e de forma muito longa. Só que tem um detalhe: eles não suportam ventos fortes. Chegou um ventinho, meu filho, ele vai tombar. Já a palmeira não. A palmeira, ela cresce para baixo, ela cria estrutura e depois ela começa a crescer para cima. Aí eu vi uma foto um dia desse que teve um tsunami na Tailândia. Arrancou casa, arrancou tudo que tinha pela frente, até asfalto arrancou. Quando você olhava na foto, você só via aquela tudo devastado, mas as palmeiras estavam tudo lá. Envergaram, quando passou tudo aquilo, elas voltaram para o lugar. Por quê? Estrutura. Eu trabalho numa multinacional há mais de 20 anos, E teve um rapaz que foi promovido a gerente de fábrica. E muita cobrança, muita pressão, muito estresse, muitos desafios. Sabe o que aconteceu? O gerente de uma fábrica com mais de 1.000 pessoas, ele surtou. Ligaram para a esposa dele, para ela vir na fábrica para pegar ele e levar para o hospital. O que é isso? Não estava preparado para. Irmãos, Deus ainda não colocou aquilo que Ele prometeu na tua mão, porque primeiro Ele está esperando você crescer. Sabe a história da academia? O camarada vai para a academia, aí quer começar logo pegando muito peso. Vai romper um ligamento, vai ter um estresse muscular e vai parar no hospital. Você precisa ir ganhando o corpo. Você precisa ir ganhando músculos. Você precisa ir desenvolvendo a musculatura. Amém? Amém. Para aí sim você estar pronto para poder suportar cargas maiores. Aleluia. Espero que Deus esteja falando com alguém aqui. Aleluia. E muitas vezes, nós começamos coisas, damos passos, sem estarmos prontos, e no meio do caminho, a torre não fica pronta, e isso gera frustração. E a gente fica dizendo: Deus, por quê? Querido, simplesmente porque ainda não era o tempo de dar aquele passo. Mas Deus está te preparando nessa manhã para coisas maiores e melhores. Aleluia. Vou dar um exemplo também. Se você aqui é um empreendedor, um empresário, tem uma pequena loja ou um pequeno negócio, ou presta um tipo de serviço, preste atenção. Se você hoje tem uma receita anual, pastor, num ano eu ganho aproximadamente 50 mil reais. Dê um glória aí. Vai dar aí uns 4 mil por mês. Sei que bênção. Glória. 50 mil por ano. Se hoje chegar e te dar 1 milhão de reais, pá! Aleluia! Se você não estiver pronto, daqui a um ano, você perdeu esse 1 milhão. Porque você só tinha capacidade de administrar os 50 mil. 1 milhão você não estava pronto. Quer ver um exemplo? A maioria dos ganhadores de Mega Sena milionárias hoje estão devendo mais do que estava antes de ganhar
A Mega Sena. É sério, vai pesquisar. A maioria, 99% dos ganhadores de Mega Sena, ele ganhou a Mega Sena da virada, 35 milhões de reais. Hoje, eu vi um que hoje é morador de rua. Antes, nem morador de rua ele era. Ele conseguiu perder os 35 milhões e ainda está devendo 1 milhão. Não estava pronto. Não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Aleluia. Eu estou crendo para coisas grandes na tua vida. Aleluia. Aleluia. Tem gente, pastor, que diz assim: eu creio, eu vou impor as mãos num câncer canceroso, Deus vai estourar aquele câncer na minha mão e as pessoas vão glorificar a Jesus. Amém. Tu não tem coragem de orar para uma pessoa que está com dor de cabeça? Estou com a dor de cabeça. Olha, toma aqui um Dorflex. Começa orando por uma dor de cabeça. A gente quer orar pelo câncer, mas a dor de cabeça não. Eita Jesus. Aleluia. Em Daniel capítulo 2, versículo 21, né? É só um texto bem curto, diz assim, que é Ele, falando de Deus, Ele é quem muda os tempos e as estações. Diga, Deus é quem muda os tempos e as estações da minha vida. Entenda uma coisa, Deus tem um propósito para a sua vida, Ele tem um plano para a sua vida, só que esse plano não é uma linha reta, esse plano ele é feito por etapas, ele é feito por estações. Então, existem fases, tem até uma ministração do Kenneth Hagin, né, do irmão Hagin, que é fases do ministério. Existem etapas. Amém? Amém? Quem é que muda essa etapa? A Bíblia diz, Deus é quem muda os tempos e as estações. Outra fase, meu filho. Outra fase, minha filha. É Deus é que muda. Mas quando é que Deus muda as etapas das nossas vidas? Porque nossa vida é feita de processos. Amém? Amém. Quando? Qual é o momento que o Pai abre uma porta para uma nova fase? Tem um texto que é tem uma conexão muito grande com isso, que é 1 Coríntios 3, a partir do 6. Quando Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Entenda, diga assim, Deus é quem muda as estações, e é Deus quem dá o crescimento. Então, o que falta, pastor, para Deus me fazer mudar de fase? Porque faz 10 anos que eu estou na mesma fase. Faz 10 anos que nada muda. Faz 10 anos que eu não vejo uma área da minha vida ir para outro patamar. Meu casamento continua uma bronca do mesmo jeito. Minhas finanças continuam estacionadas na mesma coisa. Eu continuo com o mesmo quantidade de discípulo. Não cresci em nada. Deus me faz passar de fase. Deus me dá o crescimento. Sabe a história do... Quantos sabem que existe provações? Lá em Tiago capítulo 1 fala isso. Tende por motivo de muita alegria ou passardes por várias provações. O que é uma provação? É passar por uma prova. Quantos aqui já foram para a escola? Acho que só a metade. Quantos aqui já foram para uma escola? Amém. Amém. Quantos aqui já fizeram uma prova? Amém. Quantos aqui já passaram na prova? Amém.
Quantos aqui já reprovaram numa prova? E tem uma coisa bem interessante. O que é que acontece? Minha esposa é professora, né? O que acontece quando alguém reprova numa prova? Imagine a cena. Ensino fundamental. Primeiro ano do ensino fundamental. É criança de que idade? 7 anos. Aí, primeiro ano do ensino fundamental. Você chega lá para ver a sala, até os menininhos de 7 anos. Mas no meio, tu vê um cara barbudo, sentado lá, com a lancheira, barbudo, a barba já ficando branca, os cabelos já ficando brancos aqui, bigodão, no meio daqueles meninos de 7 anos. Aí você fala, ei menino, tu tá fazendo o que aí? Por que você tá aí? É que todo ano eu reprovo na prova. Enquanto estiver sendo reprovado na prova, não muda de ano, não passa de fase. Pastor, estou na prova. É meu irmão, o que está acontecendo? Está acontecendo assim. Quanto tempo? 20 anos. Provação só existe com um propósito: provar a sua fé. Acontece uma situação, no meio daquela situação, você pratica a palavra, você põe em prática o que você aprendeu, você passa por média e vai para a próxima fase. Levantou-se a provação, você murmura, grita, peca, entra em ansiedade, entra em depressão, desconta na família, desconta na mulher, desconta no marido, desconta nos filhos, põe a culpa nos outros, põe a culpa no pastor, põe a culpa na igreja, troca de igreja, troca de bairro, troca de às vezes até de família, faz tudo. Deus, o Senhor não me vê, faz 20 anos que eu estou na sala de primeiro ano do ensino fundamental, vai morrer naquela sala, porque tem a prova e você reprova, tem a prova e você reprova. E aí Deus é quem muda os tempos e as estações. Ele vai dizer, você não vai para a próxima fase não. Você não está pronto. E ainda mais, quer ver uma coisa que faz o crente não ir para a próxima fase? É quando ele fica incomodado quando vê os outros passando de fase. Aí vê um irmão que foi promovido, o pastor consagrou para um ministério, consagrou para um pastor auxiliar, entregou uma obra, uma responsabilidade na mão dele e fala assim, aquele ali, só de você olhar assim e dizer, aquele ali, pronto. Vai passar mais 6 meses no mínimo nessa fase. Isso aí não estava escrito não. Aí você sorri, olha para frente, para Deus, para ninguém perceber que Deus está falando com você. A Bíblia diz que eu tenho que me alegrar. Quer ver uma coisa que gera crescimento na nossa vida? É quando a gente celebra a vitória do outro. Agora, a inveja... Eita, aleluia! Aleluia! Gálatas capítulo 4, versículo 1, abra aí. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Vou falar esse texto na linguagem nordestina de hoje. Enquanto o filho dono
é pequeno, ele é escravo. Ele é dono de tudo. Tudo pertence a ele, mas ele não usufrui enquanto for menino. Enquanto estiver fazendo meninice, não prova das coisas que já pertencem a ele. Eu tenho um casal de filhos, né? Essa mulher linda me deu um casal lindo, a Daça e Hugo Filho. A Daça tem 15 anos, Hugo Filho vai fazer 12 semana que vem. Ele tem 12 anos. Aquele carro ali é dele. Mas ele não pode usar. Ele tem que ir a pé ou de ônibus resolver as coisas, se eu não estiver perto. É dele. Mas por ser menino, não está pronto. Sabia que os depósitos do céu estão cheios de coisa sua? Sua. Já são tuas. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tudo que Jesus disse, por ele ser filho, ele disse: tudo que o Pai tem é meu. Diga, tudo que o Pai tem é meu. Mas eu vou ler o texto de novo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Às vezes estamos vivendo como se fôssemos escravos, limitados. Mas por quê? Porque ainda estamos andando em meninice, em imaturidade, andando de forma carnal. Deus ainda não pode confiar algo grande nas nossas mãos. Não é que Ele não queira, Ele quer. A questão é, se Ele te colocar na tua mão, meu filho, você vai destruir. Quando ainda falamos o que não deveríamos falar, quando ainda nos portamos, competição. Os discípulos de Jesus, né? Na verdade a mãe de 2 deles, Jesus, olha, do teu reino, um filho meu do teu lado, o outro filho do outro lado. Os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados. Que história é essa, rapaz? Tu quer ser melhor? Tu quer... Irmão, você não está competindo com ninguém. Você só está competindo com você mesmo. Sabe como é que você compete com você mesmo? Hoje, eu estou melhor do que ontem. Hoje, eu sou uma pessoa mais equilibrada do que ontem. Hoje, eu tenho domínio sobre o ciúme mais do que eu tinha ontem. Hoje eu tenho domínio sobre a inveja mais do que eu tinha ontem. Hoje eu tenho o domínio sobre a ira. Porque um crente que diz, pastor, é porque eu sou colérico, eu tenho um pavio curto. É porque realmente, pastor, assim, eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo para casa não. Eu sou crente, mas não sou besta não. Vai ficar plantado na mesma fase, não vai crescer não. A porta vai estar fechada enquanto você disser, eu nasci assim, eu morri assim, vou assim até o fim. Aleluia. Filipenses 3,16. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Deixa eu ver na minha tradução aqui como é que diz exatamente, porque esse negócio aqui, meu irmão, esse texto, ele gerou um impacto muito grande na minha vida, porque todavia andemos de acordo com o que já alcançamos.
Eu disse andar de acordo com o que já alcançou. Que coisa interessante. Andar de acordo com o que já alcançou. Irmãos, Paulo está dizendo que a nossa vida precisa estar pautada naquilo que nós já temos estrutura para suportar. Tem pessoas que têm chamado para as nações. E por causa da ansiedade, eles acabam indo, mas não tendo estrutura ainda para aquilo. Então eu conheço um monte de missionário que foi, por exemplo, para a África e que lá entrou em depressão. Tem um que foi para países muçulmanos para ganhar os muçulmanos e se converteu ao islamismo. Deixou Jesus para servir a Maomé. Meu Deus do céu. Existem portas que Deus abre. E preste atenção. A bênção do Senhor enriquece, mas ela não traz consigo dores. Existem coisas que a gente pode até conquistar na força do nosso braço, mas será com muita dor, prejudicando família, prejudicando sua saúde. Meu irmão, eu não estou falando aqui de coisas naturais, não. Eu estou falando daquilo que Deus faz. No tempo dele, na fase dele, ele que dá o crescimento, mas esse crescimento está condicionado ao quanto você quer se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Tem uma frase no Rema que nós dizemos que é assim: tempo de preparação não é tempo perdido. Eu estou perdendo tempo. Tá, não, meu filho. Você, quando está fazendo um curso desse, você não está perdendo tempo, não. Você está sendo preparado para que Deus diz: opa, já posso dar um pouquinho mais de óleo. Posso dar mais algo, mais uma responsabilidade maior. Posso colocar algo de maior responsabilidade na mão dele, na mão dela. Aleluia. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sim, pastor, eu entendi tudo isso. Mas como é que eu aumento a minha capacidade? 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, 13. Vamos lá. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Timóteo 4, 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aleluia. Eita Jesus. Agora vai começar a pregação, o ensino. O apóstolo Paulo está falando com um jovem, Timóteo. E aqui tem instruções poderosas. E eu queria que você que estava dando atenção, você dê agora atenção redobrada, tá? Então, ele diz assim: até a minha chegada, se aplique à leitura. Mais à frente ele diz: medita essas coisas. É impossível você crescer, o crescimento dado por Deus, se você não crescer na palavra. Quanto tempo por dia você separa para meditar na palavra? Deus, o próprio Deus, chegou para Josué e disse: Josué,
o meu servo Moisés morreu. E cabe agora a você, Josué, pegar essa nação, esse povo, 3 milhões de pessoas, para fazê-los herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Mas seja forte, seja corajoso. Medita na minha palavra, de dia, de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Então, diga então. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Meu irmão, Deus poderia ter falado muita coisa para aquele homem. Muita. Mas Deus deixou a prioridade. Disse: Josué, você agora vai entrar numa próxima fase. A responsabilidade é grande, os desafios são gigantes. Literalmente, gigantes te esperam do outro lado, muralhas enormes te esperam do outro lado, desafios gigantescos te esperam do outro lado, guerras, batalhas, lutas, muita luta te espera. Mas o que você tem que ser? Forte e corajoso. E ele diz: medita, de dia e de noite. Eu tenho aprendido que as horas do dia, onde você absorve melhor a palavra, é de dia e de noite. Ou seja, antes de dormir e ao acordar. Isso até a ciência, né? A neurologia fala sobre isso. Quando você dorme pensando na palavra, a última coisa que você refletiu, que você meditou, que você ocupou a sua mente foi a palavra. E quando você acorda, né, que você está com a bateria carregada, que você medita na palavra também quando acorda, aqueles 2 momentos do dia são os momentos mais importantes. E quando você faz nisso, não ler a Bíblia, mas pensar sobre ela, ruminar sobre ela, ler um texto e ficar pensando sobre ele, refletindo, colocando uma aplicação para a sua vida, tentando entrar no texto. Aquilo, irmão, sai do seu consciente e vai para o seu subconsciente. E aquilo vai para o seu espírito. E aquilo te dá uma força tão grande, mas tão grande, que tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Que você vai prosperar o seu caminho. Para crescer, para coisas maiores e melhores, precisamos dedicar tempo na palavra. Quanto tempo você dedica diariamente à palavra? Uma questão bem simples para você refletir. Se você pegar seu celular, existe uma função lá que diz quanto tempo você ficou em redes sociais. Quanto tempo você passou no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, no Kawaii, naqueles negócios tudinho lá. Na Netflix, no Disney Plus, no Prime Video, no HBO Max, no Tinder não pode não, crente não, né? Aí você olha lá, soma esse tempo, quanto tempo você passou? Passei 3 horas, pastor. Pequei? Não. Desde que você passou 4 horas meditando na palavra. Amém. Agora, quanto tempo na palavra? Pastor, eu não sei nem onde minha Bíblia está. Eu acho que eu esqueci lá na igreja. Deus, por que as coisas não mudam? Aí Deus está dizendo, escuta ele aí que eu mandei ele falar para tu. Nessa manhã. Sorria, olha para frente. Para ninguém perceber. Deus está falando com você. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Sem Bíblia não há crescimento.
Não te faças negligente com o dom que há em ti. Cada um aqui, sem exceção, tem um dom, pelo menos um, dado por Deus. Não seja negligente. Não enterre o talento. Não seja negligente. Aquilo que Deus colocou em você, desenvolva. Aquilo que Deus colocou em você, aperfeiçoe, estude, se dedique, coloque em prática, se levante, saia desse lugar dessa zona de conforto, saia desse sentimento de estática, se coloque em movimento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A negligência, irmão, é a pior coisa que pode haver na vida do crente. Porque eu conheço pessoas talentosas, eu conheço pessoas com dons espetaculares, eu conheço profetas que faziam assim, receba, caía 2.000 pessoas, 2.000 pessoas caíam na unção. E hoje o camarada está... Nem púlpito mais, nem microfone mais não há ele. O que adianta você ter algo grandioso dado por Deus e você negligenciar isso? Você tem um dom, mas nunca tem tempo para servir com o dom que Deus colocou na sua vida. O pastor precisa de gente para servir, para pegar junto, e você sempre dá uma desculpa. O negligente, ele é especialista da desculpa, pastor. Não, pastor, é porque o gato, o papagaio, eu tive que alimentar o... Não, porque negligente. A negligência, ela começa a produzir tanta coisa ruim na nossa vida. Quando a gente negligencia as coisas de Deus, quando começamos a ser negligentes com aquilo que Deus colocou na nossa vida, começa a vir um desânimo. Você começa a esfriar na fé. Para de ser prazeroso estar numa manhã como essa. Tem gente que está aqui assim, ó. Eita, tem até um filme na Globo hoje de tarde. Vou botar o feijão no fogo. Acho que vou comprar um galeto, porque é mais rápido. E desprezando uma oportunidade de quê? De crescer. Por que, Jesus, as coisas não acontecem? Muitas vezes é por negligência. Não te faças negligente para o dom que há em ti. Medita essas coisas e nela ser diligente. Diligente é um homem que vai prosperar. Diligente é uma mulher que vai prosperar. Irmãos, eu trabalho como eu já falei aqui, eu trabalho numa multinacional e eu vou dizer um negócio com muita tristeza. Mas eu vou dizer, ele me deu o microfone, então eu vou dizer. Quando eu era mais novo e eu contratava pessoas, né, hoje pouquíssimas entrevistas eu faço, tem uma equipe abaixo de mim que faz entrevista, mas na época que fazia as entrevistas, eu posso ser sincero, quando o camarada na entrevista dizia que era crente, eu cheguei a me arrepiar, vou dizer, ixi, isso agora, isso aí vai, meu irmão, eu não vou mentir, irmão, eu tinha esse viés que eu acabava dando preferência, quando um camarada dizia que era crente, eu dizia, oxe, então esse camarada aqui, e eu me decepcionei muito, viu, irmão? Crente preguiçoso, negligente, nó cego, que faltava, você virava as costas, ele se sentava, produzia menos, falava mal dos outros, não se desenvolvia. E eu aprendi, eu vou contratar alguém, não é mais porque é crente ou não é crente. Porque se o camarada é macumbeiro, mas ele é uma pessoa dedicada, estudiosa, interesse de aprender, inteligente, que da hora que entra para a hora que sai, vai estar correndo para produzir,
É justo eu contratar um crente para ficar preguiçoso? Agora, isso é uma vergonha, não é, meu irmão? O cara ter o Espírito Santo e ficar se arrastando. O cara ter o Espírito Santo e só trabalhar na frente do chefe. A Bíblia diz, fazei tudo como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor você vai receber a recompensa da herança. Desde que eu era estagiário, irmão, o chefe... Olha, teve uma época que eu trabalhei de madrugada. Todo mundo ia dormir. Fazia uma ronda na área e ia dormir. E eu ia fazer, sabe o quê? Eu ia procurar o que fazer. Rapaz, essa máquina está tão suja. Eu vou limpar essa máquina. E o pessoal dizia, babão, 1h da manhã, vai dormir. Eu dizia, eu sou pago para dormir? Eu sou pago para trabalhar. Mas o patrão não está vendo. Eu digo, o patrão está vendo. Ó, o patrão está vendo. Eu trabalho para Jesus, meu filho. Você acha que você trabalha para as pessoas? Você trabalha para Jesus. Ele é o teu Senhor, tu é servo dele. Você só está ali porque ele quer. E eu me lembro que eu peguei um compressor enorme, meu irmão. Minha mão chega despelou. Eu limpei o compressor todinho. Eu tirei tanta da graxa daquele compressor. Graxas de mais de 10 anos. Limpei todinho. No outro dia eu larguei, de 6 da manhã, 7 horas chegou o supervisor. E ele disse, quem foi que pintou esse compressor? E começou a procurar a informação. Quem pintou? Onde é que tinha tinta? Depois de muito tempo disseram assim, eu acho que foi aquele menino novato da noite. Aí ele pegou e disse, eu vou chegar mais cedo que eu quero falar com você. Como foi que tu fez para pintar aquele compressor? Eu disse, eu não pintei o compressor não. Eu limpei. Ele disse, não é possível. Não é possível. Não. Como assim limpou? Eu disse, eu peguei um produto lá naquela linha lá, que eu vi que já tinha feito um teste com ele, e limpei. E eu esfreguei. Parecia Daniel San. Irmão, meus braços saiu dormente. Ele disse, é sério? Eu digo, é. Aí ele disse, chegou para os outros e fez assim, vergonha para a cara de vocês? Aí, 1 ano de estágio, fui contratado. 1 ano de operador, fui promovido. 1 ano de técnico mecânico, fui promovido. Aí passei para supervisor, staff, coordenador. Coincidência, eu acho que esse menino tem sorte. Deus é com ele. Mas a fase não muda não, meu filho. Se você não, olha... Aí tinha um crente lá que ele ficava com raiva de mim. Hugo, tu não acha meio exagero não, porque ele ia dormir. Tu não acha meio exagero não? Eu disse, meu irmão, veja só. Quem sou eu para te julgar? A salvação é individual. Faça o que você quiser. Agora, eu passar a noite dormindo, sendo pago para trabalhar, eu vou estar roubando a empresa. E roubo é pecado. Irmão, presta atenção. Se você não pode fazer, se tem algo, será que isso é certo ou que é errado? Se existe algo que você faz quando ninguém está vendo e você não tem coragem de fazer, se as pessoas estivessem vendo, tem alguma coisa errada. Eu digo, querido, você não tem, sua consciência não está tranquila de você dormir? Durma. Agora tenha coragem de dormir na frente do chefe ou não. Ele foi demitido. Eu vou fazer 23 anos agora na mesma empresa em janeiro. Irmão, é sério. Pare de botar a culpa nos outros. Pare de botar a culpa na vida, nos pais. Pastor, é porque eu não tive pai. Eu também não tive, não. Ela também não teve, não. O pai dela era alcoólatra e corria para bater nela. Ela teve que se esconder debaixo do carro. Meu pai abandonou a gente muito cedo e minha mãe teve que se virar nos 30 e eu que tenho que cuidar dos meus irmãos pequenininhos. A vida não foi fácil, não. A gente comia, quando comia era cuscuz só com margarina, olha lá. Quando tinha. Porque eu não tive. Para de ser vítima, irmão. Eu não tenho pena de você, não. Ei, eu não tenho pena de você, não. Porque você não é um coitadinho. Você tem o Espírito Santo, que é o maior que habita dentro de você. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é mais que vencedor. Então pare de se achar. Tem gente, pastor, que tem prazer em se sentir vítima. Sentimento de autocomiseração. Tem gente que fica assim. Tem gente que não se sente bem enquanto alguém não chega e fala assim, coitadinha de você, meu Deus. Aí quando faz isso, você chega, para com isso, isso vai travar o crescimento de Deus na tua vida. Assume a responsabilidade da tua vida e diz assim, eu vou sair daqui, vou crescer, vou avançar, vou cumprir o propósito de Deus na minha vida.
Meu Deus do céu. Nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmão, ninguém cresce para mostrar para o outro não. Ninguém cresce para passar na cara do outro. Aí, ó, provei para o meu pai, para minha mãe, provei para aquele meu líder, para que eu posso. Agora, também é fato de quando você está crescendo, os frutos serão visíveis, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Provérbios 22, 29. Vamos lá. Já estamos quase terminando. Alguém aqui me dá mais 5 minutos? Você me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. Mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá, já está suficiente. Provérbios 22, 29. Vou emendar com o culto da noite. Diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Eu tenho muitos exemplos para dar, mas tem um que eu acho bem interessante. Foi de um filme que eu assisti, um filme baseado em fatos reais. O nome do filme é Quase Deuses. Parece até ser, né? Mas é um filme bem simples. Fala da história de um homem que ele era... Tipo, ele começou no hospital como gari, como ajudante de serviços gerais. Só que ele tinha habilidades com marcenaria, com serralharia, com fazer móveis, com coisas desse tipo, né? E ele começou no hospital, acho que é John Hopkins, eu acabei não escrevendo aqui, 1930. Esse homem tinha nome de mulher, a mãe dele colocou o nome errado nele, o nome dele era Vivian. E ele era negro. Se você não tem ideia do que era a vida de um negro em 1930 nos Estados Unidos, era horrível. Em muitos lugares era maltratado, era um negócio terrível o racismo nos Estados Unidos, principalmente nessa época. Então ele era negro, faxineiro, tinha um nome de mulher e estava no hospital. E ele limpava o hospital da melhor forma que poderia alguém limpar. Tudo que vier na tua mão para fazer, faça o melhor que você puder. Em algumas traduções, faça o seu melhor. Se você for fiel no pouco, na estação de hoje, Deus vai te colocar no muito. Mas o pastor só quer que eu fique com as crianças. Eu sou um pregador de multidão. Eu sou uma pregadora para as nações. Se você não for fiel no departamento infantil, nessa estação, você nunca vai pregar onde Deus falou que você ia pregar. E esse homem limpava. E alguém olhou para ele e disse: rapaz, o cano aqui do banheiro estourou. Ele disse: eu sei ajeitar. Poxa, ficou massa. Eita, esse fio aqui soltou, essa lâmpada parou de funcionar. Poxa, eu sei. E ele começou e mudou para uma função mais de manutenção do hospital. Nesse hospital havia um grande médico de renome que estava fazendo experiências para acabar com uma síndrome chamada síndrome do bebê azul. A cabeça dos bebês começava a ficar azul. Por quê? Tem alguns bebês que tinham dificuldade, chegava pouco oxigênio, pouco sangue no cérebro. Tinha uma obstrução, em vez de chegar... Porque você sabe que o sangue, ele transporta oxigênio para todo o corpo, né? Então, alguns bebês tinham essa dificuldade. Chegava pouco sangue no cérebro, não tinha oxigênio, a cabecinha dos bebês ficava azul. Por isso que chamavam de síndrome do bebê azul, né?
E esse médico tentando. Ele disse, rapaz, eu acho que tem um jeito. Se a gente pegar um outro caminho, né, para levar esse sangue do coração para o cérebro, uma espécie de uma ponte, né, de safena. Foi a primeira cirurgia cardíaca do mundo. E esse médico, ele começou a fazer experimentos com cachorro. Deixa eu fazer aqui no cachorro. Não dava certo. Porque é uma cirurgia muito delicada, irmão. Você tem que... Imagina, você, sem o coração parar, você agora cortar, emendar, colocar uma outra... Então não era fácil. E esse zelador negro, 1930, com nome de mulher, que saiu limpando, depois foi para uma coisa, foi para outra, estava lá na sala, disse, ô doutor, não era melhor o senhor fazer assim não? Em resumo, esse doutor começou às escondidas, pedindo para ele fazer essa conexão nos cachorros. Por quê? Porque ele tinha muita habilidade com a mão. Peraí, doutor. O doutor dizia, por aqui, ele fez no cachorro, não deu certo, fez no cachorro, não deu certo, fez no cachorro, fez de outro cachorro, até que eles conseguiram achar o ponto certo no cachorro. Primeira cirurgia agora que seria feita em uma criança. Se juntou vários médicos do mundo para ver a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Só que o médico agora não poderia mais contar com ele, porque quem ia aceitar a primeira cirurgia cardíaca do mundo ser feita por um faxineiro que não tem curso de medicina? Na hora H, tinham proibido o médico de trazer ele. Ele disse, não, mas deixa ele fazer. Eu sou o responsável, vou estar aqui perto. Não pode não. Que loucura. Ainda mais um negro. Imagina aquela época. Em resumo da história. Em cima da hora, o médico não quis nem saber. Disse assim, abre a porta e bota ele para dentro. E a primeira cirurgia cardíaca do mundo, quem fez foi um faxineiro. Que não tinha universidade, não tinha nem segundo grau, nem ensino médio. Vês um homem diligente na sua obra, perante reis será colocado. Os anos se passaram, foi uma luta muito grande, porque os outros médicos ficavam revoltados com essa situação, mas os anos se passaram, e finalmente a Universidade John Hopkins foi lá e deu um diploma de doutor. E esse faxineiro, sem ter curso de medicina, começou a ensinar agora universitários, alunos de medicina, a como fazer cirurgia cardíaca. Meu irmão, para de se sentir vítima. Ah, eu sou coitadinho de mim, não sei o quê. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Já estamos bem pertinho de encerrar. 3 João, lá no final, perto de Apocalipse. O versículo 2. 3 João 2. Aleluia. Texto bem conhecido. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Toda mudança exterior, preste atenção, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Toda mudança exterior, não precedida de uma mudança interior, não é verdadeira, muito menos duradoura. Se você quer que as coisas ao seu redor mudem, se você quer ver crescimento do lado de fora, e você não tem crescido por dentro, pode ter certeza, não vai acontecer. E se acontecer, não será duradouro. Invista no seu crescimento espiritual, emocional, crescimento na palavra, crescimento na comunhão com Deus. Se você crescer por dentro, quanto mais estrutura você tiver, fica tranquilo, Deus vai dar crescimento, Deus vai acrescentar na tua vida. Amém? E para encerrar, aleluia.
2 Pedro 1:2. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga multiplicação. No pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai haver multiplicação e crescimento nas nossas vidas quando o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, crescer também na nossa vida. Amém? Amo vocês. Espero que esse tempo de ensino tenha acrescentado capacidade, tenha aumentado os seus bons depósitos. Eu declaro no nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia.